Boa noite a todos, meu nome é Márcio Mitidieri, especialista em certificação. Ele é produtor agrônomo químico, né? E doutor em agronomia. Hoje a gente vai o pessoal que trabalha no campo, né? Querendo saber maiores informações e buscando também como fazer essa integração que é tão falada ultimamente. Mas antes disso nós temos muita novidade, falar um pouquinho do Café Tiac, uma qualidade certificada, né? Você que está querendo um café, você que está querendo um café orgânico e que está certificado pela Rainforest Alliance e também pelas certificações orgânicas brasileiras, europeias e americanas. E eu tenho novidade, hein? Para você que está inscrito no meu Instagram, durante toda essa semana, você que estiver escrevendo no Instagram, Márcio Mitidieri, olha que novidade que nós vamos ter aqui, olha, camiseta Foco, Força e Café, a moda Tiac, que vai estar sorteando durante toda essa semana. Quem se inscrever no Márcio Mitidieri, tá certo? Vai estar concorrendo a essa camiseta e também mousepad, tá certo? Da marca Tiac, para você que quer experimentar um bom café. Com certeza, basta entrar no cafetiac.com.br. Lá tem os cafés orgânicos, cafés gourmets e a moda Tiac, bonés, coolers, camisetas, tudo para você poder se personalizar com a moda café, né? Hoje nós vamos estar batendo um papo com Leonardo Furquim. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em integração lavoura, pecuária e floresta. Assuntos que são relevantes para a gente que está aqui no Brasil, para a gente que recebe muita coisa, para que a gente possa estar discutindo esse assunto que normalmente existe repercussões internacionais e que a gente precisa ficar por dentro. Então você que é pecuarista, você que é interessado, nós hoje vamos estar debatendo aqui, né? Vamos ver se o Leonardo já está aqui. O Bruno, o Leonardo já está presente? Já está entrando. Pessoal da Gênesis Academy, um abraço a Tânia. Tânia, chegou as camisetas, hein? Vou guardar aqui para você. Gustavo, um abraço. Pessoal da Agrogênios, pessoal do Tiac, né? Renildo. Bora, moçada, não esqueça de seguir a gente lá, se inscrever no canal Márcio Mitidieri no YouTube. Essa semana nós vamos estar sorteando uma camiseta da moda Tiac para vocês e um mousepad, tá certo? Então, todo mundo que entrar lá, se inscrever, Márcio Mitidieri, no canal no YouTube, nós estaremos sorteando, né? O pessoal aí, vamos ver quem mais entrou. Fala, Renildo. Um abraço, boa noite, meu querido. Ó, o Márcio aí, Escrione. Beleza? Nós estamos só aguardando o Leonardo entrar para a gente começar a bater um papo. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão da integração lavoura, pecuária e floresta, tá certo? Isso é uma questão importantíssima, né? A gente que é pecuarista, nós que temos as nossas áreas de preservação, onde a gente pode estar plantando. Ó, o Leonardo entrou aqui, vamos bater um papo com ele. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem?
É um prazer estar com você. Agradeço você ter recebido de coração aberto aí o nosso convite para estar batendo um papo. A gente sabe que você é de Goiás e a gente sabe também como é ocupada a sua agenda. Então, de antemão, gostaria de agradecer para você aí ter aberto esse espaço para a gente estar falando desse tema, né? Que é muito interessante para que a gente possa estar discutindo hoje, debatendo com todo mundo que está nos seguindo, né? Eu gostaria que você se apresentasse e falasse para a gente aí quem que é Leonardo Furquim. Márcio, antes de me apresentar, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá Ótimo a aqui, nós imagem? estamos ouvindo, a imagem está boa, estamos ouvindo muito bem. Então tá bom. Então, primeiramente, muito obrigado, tá? O Márcio pelo convite, muito obrigado à sua equipe por ter feito o convite aqui para mim e em nome do Sistema FAEG Senar, é uma honra poder falar com você. Meu nome é Leonardo Previnel, é um Leonardo com 2 N's mesmo, não tá errado não. E, sou aqui de Goiás, sou de Rio Verde, sou engenheiro agrônomo, químico, com mestrado e doutorado em agronomia e também com experiência como produtor rural, como empreendedor. E hoje estou como gerente de formação profissional rural aqui no Senar Goiás, coordenando os treinamentos, coordenando o programa FAEG Jovem, mas também atendendo cada vez mais produtores, trabalhadores rurais no campo. É um trabalho muito incomum com o que vocês fazem, muito incomum com o que nós vemos muitas pessoas do agro desenvolvem de atividade na lida no dia a dia. E meu trabalho do doutorado foi especificamente com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, voltado mais para pecuaristas, mas tive muita atuação também com agricultores no âmbito de trabalhar com o projeto ABC Cerrado, que foi um plano do Banco Mundial, um recurso do Banco Mundial para atender produtores rurais aqui do Cerrado brasileiro. E pudemos implantar aqui há alguns anos, pensando na sustentabilidade, no viés de conseguir aumentar a produtividade com a redução dos impactos ambientais. E aí entra a recuperação de Isso é muito produtividade. interessante, né? É uma questão que a gente trabalha bastante, essa palavra que você acabou de dizer, o impacto e sustentabilidade, né? Hoje está muito na moda, né? E hoje o pecuarista, principalmente no que tange essa questão internacional, ele sempre está na mira, né? Das ONGs, dos governos internacionais, que não sabem muito bem como que a gente lida com isso verdadeiramente no nosso país, né? É, Então, dentro do próprio ABC Cerrado, a gente trabalhou aqui em Goiás com algumas vertentes, que foram recuperação de pastagens, florestas plantadas, plantio direto e integração lavoura-pecuária-floresta. Se você analisar bem, quatro tecnologias já são executadas pelos nossos agropecuaristas aqui no Brasil. Eu falo pelo Cerrado, que é onde eu executo. Então, a nossa agropecuária já é muito sustentável, assim. Falta a gente trabalhar a mídia, falta ações como a sua, como tantos idealizadores, defensores do agro, para poder tornar a produção que já é sustentável, mas aberta ao conhecimento popular. eu vejo que o marketing, né? Ontem a gente estava até discutindo, a gente fez um podcast e também entrevistou um presidente cooperativo, né? Logo de manhã. E a gente percebe que o produtor domina muito bem da porteira para dentro, né? E da porteira para fora a gente esquece de fazer o nosso marketing, né? A Exato. cooperativa, os nossos representantes, que a gente tem que levar essa bandeira aqui na cabeça das pessoas que gastar com marketing desperdício, é torrar dinheiro público. Na realidade é trazer divisa, é trazer, levar o conhecimento, vender as nossas divisas para vender essa imagem positiva que ninguém sabe lá fora que é tão positiva assim, então não tem como defender a gente se ele não sabe o outro lado da moeda, não é verdade? E Com essa certeza. questão da integração lavoura, pecuária e floresta é muito importante, porque é uma forma da gente estar aproveitando o terreno, né? Protegendo a erosão, tá certo?
tendo 2, 3 ou 4 atividades simultâneas, né, no mesmo local, né, e diminuindo o impacto. Então, assim, conta pra gente mais ou menos como é que começou essa jornada sua e que terminou. Você já nos comentou que foi o tema do seu doutorado, né? Mas dá um espetáculo aí que o pessoal fica curioso, né? Não, isso veio muito da expectativa como produtor mesmo, como filho de produtores, que minha mãe e meu pai estão assistindo aqui, inclusive, eu estava na fazenda lá, isolados, lá em Cachoeira Alta, aqui no interior de Goiás, fugindo da pandemia, mas foi uma experiência como produtor, do tipo, eu quero reformar meus pastos, pensando como pecuarista. E em todos os cálculos que nós fazíamos, a reforma convencional, ou seja, arar, gradear, calcário, semente, adubo, não se pagava. O quanto eu ganhava posteriormente com o aumento de leite, da produção leiteira, ou com o aumento da produção de carnes, simplesmente com uma reforma convencional, eu gastaria 10 anos para pegar o investimento de volta. E aí, eu pensando assim, isso é uma dor muito grande, isso é uma dor de todo pecuarista, que ou ele pega a propriedade em estado de degradação avançado, ou, por falta de conhecimento, acaba atingindo esses patamares baixos de produção e que ele tem que fazer alguma atividade. Ao mesmo tempo, eu atuava como coordenador de curso de agronomia em Rio Verde, e nós começamos a fazer um projeto de implantação da área experimental, e que nós identificamos a necessidade de fazer práticas para aumentar a rentabilidade da lavoura e, principalmente, desmistificar a soja do tipo soja de primeiro ano dá prejuízo. Entendi. Não necessariamente soja de primeiro ano dá prejuízo. É possível você ter lucro com soja no seu primeiro ano de produção. E como é que é possível isso? Vamos falar primeiramente então do agricultor. Vamos falar primeiramente da integração lavoura-pecuária. Vamos deixar o componente florestal para daqui a pouco, porque ele é um tabu. O componente florestal, se ele for implantado, ele não pode ser tirado. É a cerejinha do bolo, né? Então vou deixar o pessoal curioso. O componente florestal, se você implanta ele, tem que ter um planejamento prévio muito bom, porque não é como tirar uma lavoura de soja de milho que você dura 3, 4 meses. Então, lavoura-pecuária. O mito de que soja de primeiro ano você toma prejuízo e que no segundo ano você empata. É mito, porque você tem estratégias de, sim, ter que fazer o removimento convencional do solo por ter índices de compactação elevados, 3, 4, 5 megapascal de resistência à penetração do solo, que é um indício, por exemplo, que você tem a compactação em algum índice, em alguma profundidade do seu solo, e aí tem que passar um arado, um subsolador, ou seja, tem que fazer o removimento. Se você tem que fazer essa atividade, fazer isso e fazer o plantio de soja, principalmente se você tiver pasto degradado na sua prévia, é um risco muito grande. Nós temos que lembrar que adubo, que calcário, não é igual um remédio que toma na veia. O calcário demora 2 anos para reagir 100%. Então, o que você colocar no solo, tem que entrar na produção do solo, tem que chegar na planta e tornar aquilo cabível da planta produzir. Então, até isso para reagir com esse não achar que você vai jogar o adubo, seu super simples, sua ureia, ou seu colete de potássio hoje, amanhã, está tudo na planta e ir embora para a lavoura. Não vai. Então, a sua estratégia tem que ser: eu tenho que reconquistar meu solo, porque eu perdi toda a estruturação química, física e biológica revolvendo o meu solo. Eu perco tudo isso quando eu faço revolvimento. Eu perco a qualidade do meu solo. Tem um índice S, que a gente chama de qualidade do solo, ele acaba com o seu índice S. Então, você tem que melhorar. Como é que você faz? Você reformou, revolveu o seu solo, faça, então, a calagem, a adubação, mas planta capim. Planta pastagem. Eu quero plantar soja, planta capim. Não planta soja ainda, planta capim. Por quê? Porque você fazendo o plantio de pastagem e proporcionando ali o pastejo em lotação intermediária de 6, 9 meses,
Você vai dar o prazo de 1 ano para aquele calcário, para aquele adubo reagir no seu solo. Você vai dar a possibilidade de formar os agregados no solo, de formar a estrutura física suficiente, reconstruir a biologia do seu solo, a biota do seu solo, e aí o produtor quer ficar louco, porque quando ele está ali no seu primeiro ano de pasto, com um pasto verdinho, ali 2 meses, 1 mês antes do plantio da época de plantio de soja, você fala, produtor, agora desseca seu pasto. Ele quer te matar. Ele fala, rapaz, tá ficando doido, eu nunca vi um capim desse. Desseca. Sabe por que você vai dessecar? Porque você vai fazer um plantio de soja no seu primeiro ano de soja em plantio direto. Porque você vai ter uma palhada maravilhosa para fazer o seu plantio. Então, essa é uma estratégia de fazer plantio de soja em áreas que estavam degradadas. E aí, esse sistema chama Sistema São Mateus, em que você pode fazer soja por 2 anos, ou pasto por 2 anos, e volta com soja. Fica sempre rotacionando a sua área entre soja e pasto. Porque eu te garanto que nada agrega mais carbono no solo do que braquiária, do que forrageira, do que capim. E agregar carbono no solo é fazer com que a sua raiz... Oi, senhor? Braquiária é C4, não é? Exatamente. E outra, o que você tem de desenvolvimento radicular de soja pós-braquiária é maravilhoso. Sabe? A resistência a veranico é muito maior. Então, tenha certeza, produtor, você produzir soja pós-braquiária é muito bom. E aí tem o outro viés, que é o do milho. Leonardo, eu estou aqui na região, no sudoeste goiano, principalmente, Rio Verde, Jataí, Mineiro, Santa Helena, nós temos a capacidade climática de ter safra e segunda safra, que não pode ser nem chamada safrinha mais, né? Tem que ser safra e segunda safra. Então, eu planto soja, em seguida, soja precoce, semi-precoce, planto milho, e aí vem a estratégia. Já plantar o milho consorciado com braquiária. E aí tem as formas de consorciar. Pode ser na caixa de adubo, que aí vai cair na linha da semeadora. Pode ser uma terceira caixa lá atrás, e aí a forrageira vai ser plantada entre as linhas de milho. Pode ser na cobertura com ureia. Então, as estratégias tem várias. O interessante é, quando eu colher o milho, eu ter pasto. E aí, eu deixo de fazer 2 safras, faço 3 safras. Faço uma safra de boi. Agora, na época que está colhendo milho, eu tenho pasto verde na seca. Mas eu não tenho gado. Arrenda, ou você compensa você terminar animais agora na seca, com uma pastagem maravilhosa. Claro que aí tem um planejamento de cerca e água, né? Mas a cerca elétrica está aí para isso. E você consegue ter agora uma safrinha de boi. E isso é muito bom, porque agora todos os pastos estão secos. E olha só, isso que você acabou de falar, né? Veja bem, eu tenho uma propriedade que eu posso fazer 2 safras, buscar uma terceira de boi, tá certo? Então, isso eu tenho que... Foi um dos assuntos da semana passada, a questão do planejamento, né? O planejamento é uma questão muito importante para o produtor hoje. Ele tem que se planejar, ele tem que pensar um pouco fora do quadrado, não é verdade? Também aberto para essas novas tecnologias. Você consegue? Então eu vejo muito isso, que além de pensar um pouquinho fora da porteira, a gente tem que começar a pensar diferente da porteira para dentro, né? Para que a gente possa encarar essas questões, né? São paradigmas que é importante, né, a gente matar a cobra e mostrar o pau, né, e que as coisas acontecem, são viáveis, e é muito bom falar contigo desse assunto, porque é muito direto, né? Então, vamos tocando o barco para frente, né? Então, assim, hoje nós já vimos... Nesse ponto que eu falei, da questão da compactação, né, porque tem muito produtor que é receoso de colocar gado na sua área agrícola,
com medo de compactação. E aí já existem trabalhos científicos, pela Embrapa, inclusive, que mostram que não há compactação, desde que você respeite a capacidade do seu pasto. Então, se você tem ali no seu pasto uma capacidade de 4 As, por exemplo, de um pasto muito bem manejado e tal, se você manter os 4 unidades animais, que seriam animais de 450 quilos por hectare, na sua área, você não tem compactação. Mas se você for colocar 15 animais por hectare, aí você corre o risco. Então, saber o manejo... Então, você vai querer fazer um confinamento na sua área de soja. Saber dosar isso é muito interessante. E aproveito que eu estou com a fala aqui e mando um abraço para todos os colaboradores aqui do sistema que estão assistindo. Eu vi aqui o Ivan, eu vi o Renildo e todos que estão aqui. São todos os seguidores seus também e todos acompanhando aqui. Um abraço pro pessoal de Rio Verde. Eu gosto mais, a gente já certificou muito milho e muita soja, né? A gente já conhece bastante aí o Goiás, né? E é uma satisfação porque esse sangue goiano bate diferente, né? O pequi... Ele é comedor de pequi, comedor de gueroba, e sempre que na escola alguém fala assim, a professora falava assim, formem dupla. Ali já virava uma dupla sertaneja, e cada um com uma viola, começava a tocar ali o Leonardo, o Estãozinho de Chororó, e assim vai. Né? E agora vamos falar um pouquinho, né? Nós falamos de pecuária e lavoura, né? E agora vamos falar um pouquinho da pecuária e floresta, que a gente tem que pensar um pouquinho mais para a gente poder falar sobre isso, né? Então. Porque não tem jeito de estar depois de 3 meses, né? Então, Márcio, a floresta, ela é, sim, um componente que ele tem que ser muito bem estudado, tá? Por quê? A implantação do componente florestal não pode ser precavido, não pode ser admissível de erro. Então, não dá para você plantar de qualquer jeito, qualquer material, que você vai ter problemas. Em qualquer lugar também, né? O interessante de você plantar árvores no seu pasto primeiro, bem-estar animal. Segundo, esse bem-estar que você está promovendo para o seu gado te dá retorno. Então, vamos lá. Leonardo, eu vou plantar aroeira num processo de integração. Cara, você vai poder cortar essa aroeira depois? Não vai. Quanto tempo vai demorar para essa aroeira estar no tamanho cabível de seus animais poderem pastejar do lado dela? São muitas dezenas de anos. Então, vamos lá. Leonardo, por que plantar árvores no meu pasto? Pensando em bem-estar animal e pensando no retorno econômico que essa madeira pode te dar. Então, nós plantamos principalmente eucalipto, teca, molga africano, pinhos cunhabano, porque são madeiras que eu consigo depois comercializar. Lembrando que madeira de integração não é madeira para você queimar. Não é madeira para você cortar com 6 anos e mandar queimar. Isso não se paga. Tem que ser uma madeira de maior valor agregado. Tem que ser uma madeira em que eu vou conseguir vender com 10, 12, 15 anos, mas por um valor muito maior para fazer poste, para serraria, para construção civil, para fazer navio, para fazer curral, cerca, e assim vai. Então, vamos lá. Leonardo, eu estou pensando então em ter bem-estar animal. Quero ter árvores para minhas vaquinhas produzirem mais e com bem-estar, eu quero ter um selo especial e agregar isso ao meu produto. Beleza. Animais que pastejam na sombra aumentam o seu tempo de pastejo, aumentam o seu tempo de ruminação, diminui o seu tempo de ócio. O tempo de ócio é quando ela não está fazendo nada, só respirando, tentando diminuir a temperatura do corpo. Pastejar na sombra diminui a temperatura da pele do animal, diminui a frequência respiratória do animal, o animal está menos ofegante, diminui o estresse e aumenta 17% do ganho de peso por dia em animais de corte, novilha de corte, e 23% no ganho de peso dia em animais de leite, que são mais sensíveis ao calor, ao estresse térmico. Então,
Fazer sombra te dá retorno. Vou plantar uma árvore que não me dá dinheiro? Não, planta uma árvore que você vai ter retorno com ela. Planta aí, por exemplo, a mais utilizada é o eucalipto. Então tá, vou plantar eucalipto. Qual que é o primeiro critério que eu tenho que saber? Qual que é a finalidade do seu plantio? Então, nos plantios que eu fiz, foram principalmente para pequenos produtores, eles fizeram um plantio pensando em utilizar a madeira da própria fazenda. Porque toda fazenda precisa de madeira. Você precisa para fazer um curral, precisa de uma cerca, para reformar uma casa e assim vai. Então, o plantio foi planejado para produtores que utilizaram a sua própria fazenda. Então, foram materiais de maior densidade. Tá? O crescimento é um pouco mais lento, mas as utilizações posteriores são infinitas. O cara consegue planejar um curral só com a madeira que ele vai plantar ali com o eucalipto dele. Segundo critério, topografia. A sua topografia permite que você faça o plantio das linhas de eucalipto no sentido leste-oeste. Se permitirem, faça o plantio no sentido leste-oeste. Por quê? Porque assim você proporciona que o sol passe na linha. O sol fica passando na linha. Se você, por acaso, faz o plantio norte-sul, de manhã o sol faz sombra de um lado, à tarde faz sombra de outro. E aí você pode ter um problema. Por quê? Porque sombra diminui a sua produtividade. Seja lavoura, seja pasto, a sombra vai afetar a sua produtividade. Você tem noção, Márcio? O primeiro experimento que foi feito com integração pecuária-floresta, ele tinha entre linhas de árvores apenas 10 metros. 10 metros entre uma linha de eucalipto e outra linha. Quando o eucalipto cresceu, não entrava luz, só tinha sombra. Isso afetou em 45% a produção de massa seca de braquiarão do Marandu. Então, nenhum produtor... O espaçamento que você acha ideal entre as linhas e os ramos? Nenhum produtor pensa em fazer integração e cair a produção. Né? Por mais que sabe-se que pasto na sombra aumenta a digestibilidade e aumenta o teor de proteína. Mas existem estratégias para você ter pasto na sombra e não perder produção de massa seca. Como? Aumentando o espaçamento. Então, o primeiro experimento que foi feito no Brasil tinha 10 metros. Hoje, eu não recomendo menos que 25 metros entre linhas. Tá? Existe espaçamento ideal? Não, não tem espaçamento ideal. Depende do quê? Depende do seu maquinário. Então, por exemplo, se você vai fazer o plantio da sua integração e a sua plantadeira tem lá 12 metros, vamos pensar assim, 12 metros. Aí você pensa, 12 metros ela fez um fio de plantio. Para a volta, inteirou 24, certo? Aí eu vou e faço o plantio das linhas com 30 metros entre uma linha e outra. Viu que ficou 12 com 12 e sobrou só uma faixinha? Não compensa. Você vai fazer mais um fio de plantio para plantar mais 6 metros? Então, é essa estratégia. Então, o seu distanciamento depende principalmente do tamanho das suas máquinas. Do equipamento, exatamente. Então, pense nisso. Lembrando sempre que você tem que deixar 1 metro entre a sua última linha de cultivo e o eucalipto. Porque eles são muito sensíveis. Cara, a gente plantou em Rio Verde um experimento lá na Faculdade de Objetivo. Nós plantamos 1.600 mudas de eucalipto. No outro dia, terminamos à noite, muito tarde. No outro dia, as formigas tinham comido 600 mudas. Cara, era desesperador. No outro dia, a gente chegou lá de manhã, linhas inteiras cortadas.